No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, em nome do Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja abençoado, que o dia de hoje venha resplandecer a glória de Deus no seu caminho, na sua vida, no seu caminho, para que você venha tomar posse das promessas de Deus pela fé, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente fala em fé, quando a gente trata da fé, a fé que vem do Espírito Santo, o Espírito da fé, essa fé que o próprio Altíssimo nos tem emprestado, não é para facilitar a nossa vida. Preste atenção, presta bastante atenção. A fé que você tem, a fé que eu tenho emprestada de Deus, não é para facilitar a nossa vida, mas para que nós enfrentemos com sucesso o reino das trevas. É para isso. O que significa dizer o seguinte: se você tem a fé de Deus e pensa que deve escolher os atalhos ou as facilidades pela fé, você vai se dar mal, você vai se frustrar. Porque a fé de Deus, que é o poder de Deus, não é para a gente ter a vida facilitada, mas para ter a vitória sobre o mal, sobre o inferno, o reino das trevas. A fé vem do reino de Deus, do reino dos céus, para enfrentar o reino das trevas. É para isso que Deus nos deu a fé e nos dá a fé, nos empresta a fé, melhor dizendo. Então muitas pessoas têm sido fracassadas na fé justamente por isso, porque elas pensam que porque têm fé, então a vida delas tem que ser um mar de rosas. O caminho dela tem que ser um caminho de flores. E nós vimos e vemos em toda a Sagrada Escritura que não sempre foi assim. Você veja, por exemplo, Abraão, ele teve fé para deixar tudo para trás e seguir a voz de Deus. Mas quando ele esteve lá na terra de Canaã, e houve fome naquela terra, ali houve fome, onde antes ele tinha construído, erguido um altar ali para sacrificar ao Senhor. Mas quando veio a fome, o que ele fez? Ele correu para o Egito, ele desceu para o Egito, em busca de facilidade, em busca da comida.
Era uma coisa natural, para os homens natural. Mas não era uma coisa natural para um homem de fé. Então Abraão falhou. Ele falhou porque, sem perguntar a Deus, ele seguiu o caminho mais fácil. Ele foi para o lugar onde tinha comida. E lá naquele lugar, ele teve que passar pela humilhação de ter a sua esposa tão querida, Sara, tomada pelo faraó. Deus não permitiu que faraó tocasse em Sara, mas Abraão gemeu enquanto esteve lá no Egito. O que ele fez? Ele retornou para o lugar de onde havia saído, que era a terra de Canaã, que era o seu lugar. Ele retornou. Ele retornou para o lugar onde ele havia erguido o altar para Deus, que era o lugar dele. Por quê? Porque ele falhou quando desceu para o Egito. Então, muitas pessoas fazem exatamente isso. Quando se veem apertadas pelas circunstâncias, elas descem para os lugares que não têm apertos, para facilidades. E aí, lá nos lugares da facilidade, elas encontram dificuldades que elas não têm fé para vencer. Por quê? Porque elas tomaram uma atitude contrariando a vontade da fé, a vontade de Deus. Ora, Abraão estava lá naquela cidade de Canaã, onde tinha erguido o seu altar, o altar para sacrificar para Deus, mas ele, na hora do aperto, ele desceu, quer dizer, ele buscou facilidade. Ele tinha que enfrentar, com a fé que ele tinha, ele devia ter falado: meu Deus, o Senhor me trouxe para cá, o Senhor que me mandou sair da minha terra para estar aqui, neste lugar. E eu já ergui o altar, já sacrifiquei o Senhor, e agora tem fome. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Então, era essa atitude certa que Abraão deveria ter tomado. Mas ele não fez isso. Ele desceu para uma terra pagã e lá buscando facilidade. Quer dizer, uma pessoa de fé, no caso de Abraão, ele deveria ter feito o seguinte: bom, o Senhor me trouxe para cá, e por quê? Para me passar fome? Porque na minha terra de origem, eu não tinha problema de comida, agora aqui está com fome. Então ele deveria reclamar com Deus: o Senhor não me mandou vir para cá, então agora, por favor, o que eu faço para mudar essa situação? E Deus, com certeza, iria lhe dar a direção. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, isso vem verdadeiramente ao encontro do que nós estamos falando. O Espírito Santo não nos tem emprestado a fé para facilitar a nossa vida, mas para vencer o mal, vencer com sucesso o reino das trevas. É isso. É isso que você que me ouve neste momento, às vezes pensa assim: puxa, depois que eu entrei para a igreja, que eu abracei a fé, eu recebi o Espírito Santo, poxa, eu encontro tantas dificuldades, eu encontro tantos reveses na minha vida. Por quê? É isso. Deus lhe deu a fé para você enfrentar esses problemas e vencê-los. Agora, uma vez você vencendo esses problemas, você passa a ter experiências da fé, do andar com Deus. Com certeza você vai enfrentar outras dificuldades, mas também vai vencê-las. Por quê? Porque você já teve a primeira experiência. Você venceu na primeira experiência. Que maravilha! Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, nos tem emprestado o seu poder, que é a fé, para que nós enfrentemos e vençamos o mal, vençamos
o reino das trevas. Porque este mundo é o reino das trevas, este mundo é o reino perdido. Esse mundo está dominado pelas forças do inferno. E só vence o mundo aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que receberam o espírito da fé, aqueles que conquistaram o batismo de fogo. Essas pessoas vencem o mundo, porque são de Deus. Quem é de Deus vence o mundo. Não importa as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, os espinhos, mas sempre vencem o mundo, porque Jesus disse isso. Jesus falou isso. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, vocês também vão vencer. O Espírito que está em mim está em vocês. Porque eu venci, vocês vão vencer. Essa é uma realidade. Então, nós enfrentamos guerras, problemas, dificuldades, traições, ódios, difamações, perseguições, injustiças. Nós enfrentamos tudo que vem do inferno. Mas, com a fé de Deus, com a fé inteligente, a fé racional, a fé na palavra de Deus, que é o próprio Deus, né? A palavra é o próprio Deus, a palavra que sai da boca de Deus é o próprio Deus. Quando você crê, obedece essa palavra, então você toma posse daquilo que a palavra promete. E a promessa para os da fé é vencer todo o mal, todo o reino do inferno. E essa é a grande vantagem daqueles que recebem o batismo com o Espírito Santo. É por isso que as pessoas devem buscar e até receber o Espírito Santo. Enquanto não receberem o Espírito Santo, não sossegarem, não darem sono aos seus olhos, enquanto não receber o Espírito Santo. É claro que eu estou exagerando, porque aqui um pouco você não vai deixar de dormir, você precisa dormir. Mas eu digo assim no sentido mais abrangente, para que você possa compreender que enquanto você não receber o Espírito Santo, você não tem segurança da sua salvação. Não tem segurança, pode ter certeza. Porque o Espírito Santo é o Espírito da fé. E o Espírito da fé é o Espírito de poder para vencer o mal todos os dias. Essa é a razão porque, enquanto alguns vencem por causa do Espírito que está neles, que é o Espírito da fé, que é o Espírito Santo, a maioria crê em Jesus, mas na hora do vamos ver, na hora da dificuldade, dos problemas, das vicissitudes, essas pessoas não aguentam e acabam rendendo aos fracassos. Você vai ouvir testemunhos de fé agora, nesse momento. Gente que recebeu o Espírito Santo e não deixou de lutar. Não teve a vida facilitada, não. Mas sabia ou começou a compreender como tinha que vencer o mal. E tem vencido por causa do Espírito, da fé, do Espírito Santo. Ouça esses testemunhos. Sou Stephanie Cardoso Canto. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma criança totalmente vazia. Fui abandonada pela minha mãe aos 6 meses de idade e fui criada pela minha avó. Minha mãe passou a servir os encostos junto com uma mulher. Aos 4 anos de idade, eu comecei a servir os encostos com a minha mãe. Eu não sabia o que era aquilo. Eu via, achava legal e estava ali com ela sempre. Aos 6 para 7 anos de idade, meu avô tentou abusar de mim. Quando ele tentou abusar de mim, ele cresceu um ódio dentro de mim. Eu não conseguia ter contato com a minha família, eu odiava o meu irmão, brigava direto com o meu irmão, com os meus primos. As minhas primas eu não podia chegar perto. Em casa era uma coisa, na rua era totalmente diferente. Aos 9 anos de idade, minha própria mãe me ofereceu o primeiro cigarro. E dali do primeiro cigarro eu fui para um maço. De um maço eu fui conhecer a maconha. E eu fui conhecendo o narguilé e fui conhecendo as bebidas. Comecei a ouvir vultos, ouvia vozes. Me envolvi com pessoas pesadas,
cheguei a namorar um rapaz que ele traficava. Eu queria encontrar uma felicidade, mas eu não achava. Eu cheguei na igreja, era um dia de Santa Ceia. Eu brinquei com a Santa Ceia. O pastor pregando e eu falando na reunião. Não deixava ela prestar atenção. E ali, o momento que o pastor ficou em silêncio, todo mundo da igreja todo em silêncio, eu parei, eu falei, onde eu tô? Foi quando a ficha começou a cair. Começou a passar um filme na minha cabeça de tudo que eu fiz de errado. Começou a passar um filme. E eu fui vendo o que Jesus tinha feito por mim. Aí eu falei, poxa, um homem morreu por mim, mas quem é esse homem? Eu não sei quem é esse homem. Aí eu falei assim, não, agora eu vou. Já que eu dei meu melhor pros encostos, eu vou fazer o meu melhor pra esse Deus. Só que se ele não mudar minha vida, eu acabo com ela aqui agora. Então eu falei, vou dar uma oportunidade. E eu fui. Me libertei. Eu fui me entregando. Quando eu falei, eu vou mudar, minha avó saiu da igreja. Minha mãe virou a cara pra mim. Todo mundo virou a cara pra mim. Aí eu fiquei sozinha. E paulatinamente continuei buscando. Continuei jejuando. Sem parar. Eu fui liberta, fui transformada. Em uma dessas reuniões, além do meu encontro com Deus, eu recebi o Espírito Santo. Naquela reunião eu falei assim, meu Deus, eu fiz uma oração antes, meu Deus, me prepara. Que não seja mais uma reunião de tantas que eu já estou indo, mas que seja diferente. E ali eu fui, esqueci de tudo, esqueci de todos, me preparei para aquele momento. E ali eu me concentrei em Deus. E na hora da busca ao Espírito Santo, ali eu recebi o Espírito Santo. Ali eu tive a certeza que se eu morresse ali naquele momento, Deus estaria comigo. Eu estaria salva. E ali eu queria falar para todo mundo quem era esse Deus, que eu não conhecia, mas naquele momento eu passei a conhecer. Então eu queria falar que ele existia, eu queria falar que ele realmente muda, que ele realmente salva. Mas as coisas não mudou do dia para a noite. Eu tive a certeza da minha salvação. E eu tinha certeza que independente das lutas, das guerras que eu ia passar, ele ia estar ali comigo. Que aquilo só ia servir para mim poder me achegar mais ainda perto dele. Ali eu descobri a importância da minha salvação. Aquele vazio que eu sentia, eu passei a não sentir mais, foi preenchido. Aquela tristeza não existia mais. Eu era feliz, eu estava resolvida dentro de mim. Aquela Stephanie que antes odiava a família dela, passou a ter um cuidado, uma atenção especial com eles, porque eu entendi o que estava por trás de tudo isso. Eles simplesmente não tinham o que eu tinha acabado de receber. Quanto maior a luta que eu passava, mais a Deus eu me entregava, mais a Deus eu me rendia. Com a injustiça, com as perseguições, até mesmo da minha família no começo. Quanto mais luta vinha para mim, mais eu me entregava a Deus, porque eu descobri a importância de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tudo. Quando ele veio sobre mim, ali eu tive certeza que independente do que eu passasse, independente do que acontecesse, ele ia estar comigo. E eu ia conseguir vencer uma por uma. Parabéns para você, Stephanie. Parabéns, graças a Deus. Você tornou-se mais uma guerreira de Deus contra o reino das trevas. Então você faz parte do exército de Gideão, porque tem o espírito do Deus de Gideão, o espírito do Altíssimo, que vai fazer de você uma vencedora. Uma vencedora. Aliás, por falar em vencedora, eu queria que você prestasse atenção que neste domingo, especialmente, às 18 horas, ao cair da tarde, nós estaremos iniciando o estudo do Apocalipse, o estudo das profecias, o estudo dos acontecimentos que já estão acontecendo hoje e que vão se estender até a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. E que depois, logo após o arrebatamento da igreja, então vem o período
das grandes tribulações. Sabe essa tribulação que você está passando agora, nesse momento, minha amiga, meu amigo? Por pior que seja, ela é insignificante, é fichinha diante das grandes tribulações que virão após o arrebatamento. E para que você seja preparada para ser arrebatada conosco na vinda de Jesus, é que nós estamos colocando à disposição esse estudo do Apocalipse a partir deste domingo às 6 horas da tarde, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você está cordialmente convidada, não tem que pagar nada, mas tem que ter interesse. Você venha com interesse. Não venha nesse estudo do Apocalipse com criança no colo. Por favor, não faça isso. Ninguém vai para uma faculdade com criança no colo. Ninguém vai estudar, se formar, né? Não vai entrar numa faculdade com a criança pendurada no colo. Não dá. Ou você toma conta da criança, ou cuida da sua criança, ou você vai estudar. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Então, você que quer, que tem interesse nas profecias, no que aguarda essa humanidade, você que tem interesse em se preparar para ser arrebatada conosco, então venha. Se você quer apenas tomar conhecimento como um mero curioso, então esquece, não vem não. Não venha não, porque o local vai ser para as pessoas interessadas, interessadíssimas no que vai acontecer nesse mundo. É como Jesus falou, se o chefe de família, o pai de família, souber a que horas vem o ladrão, então ele se prepara, ele fica de vigia. Se ele não sabe a hora que vem o ladrão, mas sabe que o ladrão vai vir, então ele fica de vigília a noite toda, porque ele não quer ser pego de surpresa. Então, esse domingo, a partir desse domingo, todos os domingos, nós teremos um estudo mesmo, um estudo mais aprofundado do Apocalipse. E todos são muito bem-vindos. Já ouço rumores de guerra, parece um vale de lágrimas, o amor esfriando na terra, conforme a tua palavra, no peito um coração de pedra, irmão combatendo irmã. Esse é o sinal dos tempos de buscar a salvação. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Homens brincando de Deus, querendo fazer os seus planos. Se fala em guerrear nas estrelas, enquanto outros morrem de fome. Deus fala a esses homens de novo e mostre o caminho da paz. Ilumina os seus pensamentos com teu olhar de Pai. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Ele vem,
Vem aí o livro mais aguardado do ano. A Dama da Fé. Os segredos da mulher que transformou a vida de Edir Macedo. Esther Bezerra quebra o silêncio e revela detalhes de uma relação que já dura mais de 40 anos. As dificuldades jamais contadas sobre o casamento e a vida em família. As dores e as superações da esposa, mãe, avó e filha. As batalhas ao lado do marido em uma jornada para socorrer os sofridos. A dura missão de salvar vidas nos lugares mais distantes de sua terra natal. Tocante. Inspirador. Um relato impressionante de renúncia e persistência. Uma história comovente da mulher que se tornou suporte para um dos maiores movimentos de fé da atualidade. Esther Bezerra, a Dama da Fé. Em breve, lançamento em todo o Brasil. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos aí mais testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo, para que você venha saber que sem o Espírito Santo não há como você vencer. Você pode ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, mas se você não tem o Espírito do Senhor Jesus, você vai perder a batalha. Meu nome é Júlio César e antes de eu chegar à Igreja Universal, eu era uma pessoa muito vazia. E por conta desse vazio, eu procurava preenchê-lo através de festas, através de baladas, do círculo de amizades que eu tinha, que por sinal era muito grande. Porém, por mais que eu conhecesse muitas pessoas, por mais que eu tivesse contato com muitas pessoas, todas estas pessoas não preenchiam o vazio que estava dentro de mim. Eu era uma pessoa completamente sem perspectiva alguma. Tinha visão até de crescimento, porém as coisas para mim não davam certo como eu gostaria de dar. Então nós descobrimos que a minha tia ela estava começando a ir à Igreja Universal. Justamente porque ela estava passando por muitos problemas, tanto ela quanto a minha avó. E ela estendeu esse convite para a gente. Ali foi o primeiro contato que eu tive com a igreja. Começamos a frequentar então a igreja, porém não houve da minha parte uma decisão sincera de me entregar a Deus. Até que, certa vez, na minha casa, me veio um pensamento de ligar a televisão e assistir uma programação da igreja. Eu me recordo que eu fiquei até 2 horas da manhã aguardando a programação começar e ali o bispo, ele falava com uma convicção, ele apresentava testemunhos naquele programa e aquela certeza ela passou a estar dentro de mim. E naquela madrugada eu tomei uma decisão, a partir de hoje a minha vida não vai ser mais a mesma. Até que eu comecei a ir às reuniões com o devido interesse e ali eu entendi que eu precisava jejuar, então eu comecei a fazer os meus jejuns, comecei a orar, coisa que eu não fazia, a me dedicar à leitura da Bíblia, a me dedicar às leituras que me eram apresentadas, que edificavam a minha vida espiritual, e o inevitável aconteceu. 1 mês depois, negando a mim mesmo, colocando a minha vida de fato e de verdade na mão de Deus, eu vim ter um encontro com Deus. Os meus pensamentos haviam mudado, porém, eu estava decidido agora a ser batizado com o Espírito Santo, a ser selado com o Espírito Santo. Eu me recordo até hoje que houve a necessidade de eu abrir mão do meu eu. Eu precisei sair do comando da minha vida. Eu precisei colocar minhas vontades de lado e, como dito naquele dia, colocar Deus no lugar que era dele. Naquela reunião, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu coloquei Deus como o Senhor da minha vida. Eu tive que abrir mão das minhas vontades, do meu eu. E ali o inevitável aconteceu. Houve essa mudança no meu interior. A princípio, houve paz. A paz que eu não tinha. A paz que não havia no meu ser passou a existir. Logo, a mudança de comportamento, a mudança de atitude foram consequências da presença de Deus dentro do meu ser. Antes eu era uma pessoa completamente desinteressada às questões espirituais, comecei a me dedicar muito mais a isso, comecei a ter amor ao próximo, coisa que eu não tinha. Eu era uma pessoa prepotente, orgulhosa, que pensava apenas em mim, no meu eu, na minha vida, mas quando eu fui batizado com o Espírito Santo, os meus olhos se voltaram também ao meu próximo. Eu que era uma pessoa que encontrava prazer nas festas, nas baladas, aquilo não enchia mais os meus olhos.
as minhas atitudes com relação à minha família mudaram, a minha postura, o vazio que eu tinha deixou de existir, os complexos deram lugar dentro de mim à confiança, as minhas fraquezas se tornaram forças, eu passei a ser uma pessoa mais decidida. Quer dizer, uma vez que o Espírito Santo ele entrou, então eu passei a ter a força dele dentro de mim. Eu passei a ter um entendimento de que aquilo que eu estava passando era necessário. O desespero deu lugar a essa segurança, a essa certeza. A insegurança, a ansiedade deixaram de existir porque eu sei que Ele está comigo. Ele hoje se tornou para mim o meu tudo, se tornou a minha fortaleza, a minha força, a razão do meu viver. E é isso que é o mais importante. Sem Ele, eu não teria forças para vencer. Lutas eu tenho e quem o busca também tem. Só que a diferença é que com Ele eu venci as lutas e vou vencer as que virão. Hoje eu sou grato a Deus por ter recebido o Espírito Santo, porque foi Ele que me fortaleceu nas minhas lutas, foi Ele que me fortaleceu nos meus desafios e, sobretudo, é Ele quem me dá o entendimento e o discernimento do que é certo e do que é errado. Ele é quem tem dirigido a minha vida. Eu sou grato a Ele por isso. Olá, Bispo. Meu nome é Kátia. Eu quero agradecer ao Senhor pela literatura do livro Nada a Perder, volume 1. Foi um livro que despertou em mim uma força que eu vi no Senhor. Cada meditação, cada palavra que eu lia no livro do Senhor, é como se eu me transportasse para aquele momento que o Senhor passava no livro. E eu vi o quanto Deus permitiu certas situações com o Senhor, para que hoje a gente tivesse a oportunidade de conhecer esse Deus. Então eu quero agradecer ao Senhor imensamente por cada palavra que o Senhor colocou naquele livro. Tenho certeza que assim como me ajudou, assim como despertou em mim essa fé sobrenatural, vai despertar também em outras pessoas assim que elas lerem. Então eu quero agradecer ao Senhor imensamente por essa oportunidade. O livro Nada a Perder, volume 1, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Meu nome é Cíntia, eu tenho 44 anos e sempre fui uma jovem rebelde, perturbada, vazia, devido a um abuso que eu sofri na infância. Abuso esse que criou em mim muita mágoa, e esse vazio eu queria preencher com noitadas, baladas, homens, drogas, muita bebida. Isso dos 13 aos 33 anos, nesse sofrimento, onde eu ia para os lugares mais perigosos daqui da minha cidade. E lá eu queria preencher, conhecer os homens e só queria homens casados, porque achava dentro de mim que homens casados não iriam me aborrecer, porque eles tinham as esposas dele, e aquele vazio só aumentava. Tentei o suicídio algumas vezes e tudo piorava, o vazio só aumentava e o ódio também pelos homens, a mágoa dos homens, porque esse abuso eu não queria contar para ninguém, porque achava que meu pai ia matar essas pessoas, porque sempre é de pessoas bastante próximas. Quando estava no auge disso tudo, desse sofrimento, perdi o meu pai. E quando eu perdi o meu pai, foi o meu fundo de poço e aquilo foi terrível. Quando eu recebi o convite para vir à igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ouvir o homem de Deus falar sobre perdão, sobre o Espírito Santo, que sua vida só vai mudar quando você receber o Espírito Santo. E sempre em paralelo às reuniões, ouvia o Bispo Macedo falando também. E o que o homem de Deus falava, quando eu ouvia ao meio-dia, no horário que o bispo falava, você só vai ser feliz quando você tiver um encontro com Deus. Um Espírito Santo. E dizer, gente, quem é o Espírito Santo? Porque eu tinha uma ideia de que Deus estava tão longe de mim. Como que o Espírito Santo ia me querer? Uma pessoa tão suja. E aquela mágoa e ainda em mim. Até que eu falei com Deus, eu disse, meu Deus, eu preciso receber o Espírito Santo. O que eu faço? E sempre o perdão, e eu não conseguia perdoar. Não conseguia perdoar, mas fui. De um em um, fui pedindo perdão a todas as pessoas que me fizeram mal. E um dia, depois de muitos propósitos, e foi muito forte, porque eu lembro do dia, eu lembro da hora, eu lembro da roupa que eu estava vestida. Depois do batismo com o Espírito Santo, mudou tudo. Aquela Cíntia triste que queria morrer, a Cíntia quer viver, a Cíntia feliz, a Cíntia transformada. Hoje eu sou segura, feliz,
realizada. Onde eu chego, não chega a Cíntia, chega a presença de Deus e as pessoas falam para mim: por que você é assim? Por que você é assim? Você não passa por lutas? Passo, mas eu tenho um Espírito Santo e chamo para a igreja, e muitas pessoas têm vindo por causa do Espírito Santo na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada, segura, feliz, muito feliz. Graças a Deus. Hoje à noite eu estarei aqui no Templo de Salomão, às 8 em ponto, tratando exatamente desse assunto sobre o Espírito Santo. Nós vamos orar, clamar, pedir, suplicar, orientar, fazer o que nós podemos fazer em favor das pessoas que querem receber o Espírito Santo. Hoje aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, Avenida Celso Garcia, 605. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Como todo ser humano faço planos e projetos que desejo realizar, mas a voz da consciência me faz entender que de nada me adianta se eu não te conhecer. De que vale toda a minha existência se em meu ser não tiver tua presença? De que vale toda a prata e o ouro se o meu maior desejo é te receber, Senhor Jesus? Me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor. De que vale toda a minha existência se em meu ser não tiver tua presença? De que vale toda a prata e o ouro se o meu maior desejo é te receber, Senhor Jesus? Me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor, Senhor Jesus. Me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua
terra o teu amor, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor. O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com.